Fala aí, caras, beleza? Hoje nós vamos, ou melhor, hoje você vai dar os seus primeiros passos no Caged. E eu tenho até uma história para contar, é aquela historinha bacana para começar a nossa conversa. É bom para os dopaminions já ficar meio desanimado com o vídeo e sair fora, porque aqui não é lugar de dopaminion. Mas eu tenho uma história bacana desse negócio de Caged, porque quando eu estudei música, não existia direito esse negócio de internet e a gente não tinha informação tão fácil assim. Eu aprendi lá no conservatório, né? Formação de acordes, escalas, e as coisas tinham outro nome, eram estudadas de outra forma. E eu fiquei um tempo sem dar aulas de violão, de forma que eu conseguisse ter um aluno assim, que tivesse um desempenho, um interesse acima da média. Né? Eu dava aula mais para alunos iniciantes e sempre dei aula muito em projeto, então não dava tempo dos alunos se desenvolverem para chegar no ponto do camarada querer aprender alguma coisa que fosse assim parecida com a ideia do Caged. Então eu fiquei um bom tempo nessa situação. E aí, uns 3, 4 anos atrás, um aluno meu, já com seus 14, 15 anos, chegou, sentou na minha frente na sala de aula e perguntou assim para mim: João, você conhece o Caged? Você conhece Caged? Aí eu já fiquei meio esquisito, assim, Caged, que nome estranho. Um garoto com 15 anos vem falar negócio de Caged comigo, o que é isso? É óleo para massagem? E aí eu dei uma não sei, né? Não sei, porque eu também não sabia mesmo. Eu não sei disso aí não, cara. Mané, Caged, tô fora disso aí. Aí ele pegou, não, mas porque eu vi no YouTube um cara falando do Caged. Aí, pô, falando do Caged no YouTube, não é possível que no YouTube vai sair alguma coisa errada, né? Aí eu pedi para ele me mostra esse vídeo, cara. Aí que eu entendi o que era o tal do Caged. E que eu já sabia o que era Caged, né? Só que a gente não colocava nome nisso, né? Era uma forma comum da gente aprender formação de acordes, a estrutura dos acordes no braço do instrumento. E aí deu que eu falei com ele: ah, não, cara, isso aí eu sei, isso aí eu já sei. E eu comecei a explicar para ele, né, da forma que eu aprendi, mas comecei a dar mais atenção para isso que hoje o pessoal chama de sistema Caged. Nesse processo de ensinar os meus alunos o Caged, eu separo esse sistema, em 3 níveis de compreensão. Hoje, nesse vídeo, você vai ver os 2 níveis, que já dá para fazer muita coisa, dá para fazer milagres aí na sua vida de músico. Então, vamos começar pelo DNA do Caged, vamos começar pelo jeito que eu aprendi. Vamos ver o que acontece, o que existe antes da gente colocar o nome Caged. E eu vou mostrar aqui no braço, né, eu ainda não vou tocar, mas a verdade é que no braço do violão, e no caso aqui no braço da guitarra, nós podemos reproduzir os padrões dos acordes. Ó. Eu posso fazer isso aqui, ó, por exemplo, isso aqui é o famoso Dó maior, né? A escadinha. Na guitarra não é tão usual a gente fazer esses acordes mais abertos, mas no violão mas a gente consegue usar aqui perfeitamente. Então esse aqui é um Dó maior, né? Se você tiver com dificuldade de ver a imagem, ó, vamos usar aqui um recurso que eu uso muito com meus alunos, que é a tablatura numérica. Então aqui, ó, primeiro número é o da corda, o segundo é da casa. Então aqui, ó, dedinho 1 aqui, ó, no 21, corda 2, casa 1, o dedo aqui, ó, no 42, corda 4, casa 2, e o dedo aqui 3 no 53, corda 5, casa 3. Tá no 53 mesmo? Tá. Né? Então, 21, 42, 53. Essa aqui é a forma de Dó. Eu posso trazer isso aqui para cá, ó. Posso arrastar uma casa, 2 casas para frente. Eu posso trazer aqui para o final do braço do instrumento, ó. Tranquilo. Só que eu preciso fazer umas compensações. Né? Semelhante à estrutura aqui de Dó, igualzinho à estrutura de Dó, nós temos essa estrutura aqui, ó. O 12, né? Corda 1, casa 2. O 32, corda 3, casa 2, e o 23, corda 2, casa 3. Esse aqui é o Ré, né, o Ré maior. A mesma coisa que o Mi, ó, 31, o 52, eu boto até na ordem dos dedos os números, ó, 31, 52, 42, esse aqui é o Mi maior. E a gente tem aqui o Sol,
né? O 52, 63 e o 13 aqui embaixo com o mindinho. E por último aqui temos o Lá, que é o 42, 32 e 22. Então esses desenhos, eles são facilmente reproduzíveis, né? Aqui no braço do instrumento. Só que a gente precisa fazer umas compensações. Porque pensa o seguinte, aqui eu tenho o Dó maior. Mas nesse acorde de Dó maior, eu tenho aqui um Sol, corda solta, e um Mi, corda solta. Legal? Quem faz essas notas Sol e Mi? Né? O vento, o éter, os espíritos zombeteiros? Não, é a pestana, essa pecinha aqui. É ela que faz a nota da corda solta. Então, quando eu trago para cá, ó, essa forma, eu preciso fazer a compensação, eu preciso trazer a pestana para frente. Mas vamos lá, beleza. Então, nós entendemos que nós temos as formas, né? A forma de Dó, que seria o C lá da cifra, né? Do C. A forma de Lá, que é o A, K, né? Então C, A, K, é aula de alfabetização. O Sol, que seria o G. O Mi, que seria o E o Ré aqui embaixo, que é o D. Então, K, cadê? G, D. Legal? E aí, então a gente foi do DNA da coisa, né? Porque, por exemplo, vamos pegar aqui o Mi maior. Você já faz isso, essa compensação. Mi maior. Se eu arrasto o Mi maior para cá, ó, para a segunda, uma casa à frente, eu coloco uma pestana aqui, ó. Que acorde é esse aqui? Isso aqui é um Fá maior. O Fá maior é uma derivação do desenho de Mi maior. Mi maior, Fá maior. E se eu continuar arrastando aqui, ó, Fá sustenido maior, Sol sustenido maior, Lá maior. O desenho é de Mi, mas o acorde, as notas que estão sendo presas aqui, elas formam um acorde de Lá, no caso aqui com a pestana na quinta casa. A mesma coisa a gente pode fazer aqui, ó, o Dó. Né? Eu pego o Dó e arrasto ele para cá. Eu tenho que mexer aqui, trocar os dedos, né? Então vou fazer assim, ó. Vou usar o dedo 2, o dedo 3 e o dedo 4. Então, se eu arrasto para cá, eu preciso fazer aquela compensação que eu falei. Eu tenho que trazer a pestana para cá. Então, faço assim, ó. Agora eu tenho um acorde de Dó sustenido aqui no meu mindinho, um Mi sustenido, vamos dizer, né? Aqui no dedo 3 e um Ré, né? Que seria um Dó. Isso, é um Dó sustenido, desculpa. Um Dó sustenido aqui no dedo 2. Né? As notas soltas, elas estão por conta da pestana que eu fiz aqui. Ó. Então, eu posso fazer a mesma coisa trazendo esse desenho para cá que eu estou reproduzindo. Com o desenho de Dó, né, a escadinha, outros acordes que não são Dó. A mesma coisa aqui, ó, com Lá. Então, o desenho de Lá é esse aqui. E a pestana está aqui. Se eu trago aqui para frente, ó, é um outro acorde. Né? No caso aqui, deixa eu verificar para não falar bobeira, ó, pestana na quinta casa, e aí eu faço um acorde aqui, ó, o desenho de Lá, mas o acorde é de Ré maior. E aqui, por último não, é o desenho de Ré, né? Eu posso trazer ele para cá, e aí eu preciso fazer a compensação da pestana aqui. Ó. Então ficaria assim, ó. Ou uma meia pestaninha, ou você só prende a quarta corda. Né? Então, seguindo esses desenhos, a gente consegue reproduzir qualquer acorde ao longo do braço do instrumento. E é por isso que recebe o nome de caged, porque eles fazem uso dos 5 desenhos básicos: o desenho de Dó, o desenho de Lá, o desenho de Sol, o desenho de Mi e o desenho de Ré. Com esses 5 desenhos, a gente consegue reproduzir qualquer acorde em qualquer região aqui do braço. Legal, então nós estudamos o DNA do caged e já vimos até o porquê que recebe esse nome, como que funciona então a filosofia aqui do sistema caged.
né? Ainda ficou faltando aqui, ó, o Sol, né? Sol maior. Então eu pego, posso trazer ele para qualquer região. E aí fica aquela pestana amaldiçoada, que isso aqui, no violão, isso aqui é quase impossível de fazer, na guitarra é mais fácil de fazer, mas isso aqui também eu tenho um acorde. Legal? Ótimo. Para que isso serve, João? Então, você lembra que eu falei lá no início do vídeo que depois que eu vi que tem um nome, né? Hoje o pessoal usa o nome, está sistematizado, e da forma que foi sistematizado, é muito legal, muito pedagógico de passar para os alunos e até para a gente que é músico, que já toca, ter esse framework aí na cabeça, a gente se localiza com mais facilidade no braço do instrumento. Então, depois que eu vi que tem um nome, tem um sistema, eu fui bolando uma forma de explicar para os alunos. Então, eu dividi em 3 níveis, né? A gente viu praticamente o nível 1, que é realmente o cara entender que essas formas são reproduzíveis ao longo do braço do instrumento. Legal? E como que isso funciona? O uso da pestana, né? E que a gente pode criar outros acordes com o mesmo desenho. Isso aqui foi resolvido, nível 1. Nível 2, aplicação básica disso, mas não é porque é básica que é ruim, não. Né? Ela é básica, mas ela já vai te salvar aí agora. Se aparecer alguém com essas demandas aí, você já vai utilizar esse nível 2 e já vai te salvar nessas demandas. Deixa eu colocar um microfonezinho aqui. Então aqui, vamos lá, Dó maior. Legal? Se eu quero fazer o Dó maior, eu quero fazer um acorde de Fá maior. Ah, João, você pode fazer essa pestana aqui, ó. Legal. Mas vamos supor que você quer fazer quer tocar num registro diferente, para ficar como se fosse um coral. Às vezes você tem lá, o baixo está tocando uma nota, o soprano vai tocar a mesma nota, só que em registros diferentes. E isso dá um colorido maneiro para a música. Então você vai tocar, em vez de você tocar um Fá aqui em cima, né, você pode tocar o Fá aqui, ó, pestana na quinta casa e desenho de Dó. Aqui você tem um Fá, aqui você tem o Lá, aqui você vai ter um Dó, aqui é um outro Fá e aqui é o Lá. Isso aqui é um acorde de Fá maior utilizando o desenho de Dó. Você vai tocar, por exemplo, aqui é Dó. Eu quero usar um acorde agora de Ré. Esse aqui é um Ré menor, porque eu vou dar um exemplo legal para você ver como que funciona. Né? Eu quero fazer um Ré e eu vou transpor lá para Fá maior também. Né? Esse é um dos objetivos do Caged, é transposição. Então eu venho aqui para a quinta casa de novo, ó, lembra? Tem aqui o Fá maior. Agora vem aqui embaixo, ó, e reproduz o desenho de Ré. Pronto, ó, esse aqui é o desenho de Ré. É o Ré menor, né? O Ré maior ficaria assim, ó. Mas aqui é o Ré menor. Legal. Aqui eu tenho Sol, aqui eu tenho Ré, aqui eu tenho outro Sol e aqui eu tenho um Si bemol. Então eu tenho aqui um acorde de Sol menor. E, por exemplo, aqui ó, eu vou usar o desenho de Mi. Mas na verdade não é Mi, é um Lá maior, porque o Lá está aqui na ponta. Ó. Eu peguei a pestana e trouxe para cá. E aqui, se eu arrasto uma casa para frente, eu tenho um Si bemol maior. Tá? Então, vamos lá, recapitulando. Dó, Ré, menor, né? E Fá. E aí aparece uma situação que você precisa transpor esses acordes, no caso aqui, uma quarta acima. Você vai transpor isso para Fá maior. Então você vai fazer aqui Fá, Sol e aqui Si bemol. E aí volta para o Fá para ficar bonito. Na guitarra é mais fácil fazer isso utilizando a pestana. Né? A pestana no violão
para essas formas aqui, elas já são mais trabalhosas, elas cansam com mais facilidade, mas daqui a pouco eu vou mostrar aqui uma solução prática para isso. Então, uma das primeiras coisas que a gente pode usar o Caged de forma fácil é a transposição. Eu posso facilmente pegar o mesmo desenho, você não precisa ficar esquentando a cabeça nos acordes e ficar demorando. Eu tenho dificuldade com isso, né? Se você entende o Caged, é só você transportar e repetir o desenho. Né? Ó, eu fiz aqui Dó, Ré, Fá, Dó. Então eu fiz aqui depois o Fá, Sol, Si bemol, né? E volto para o Fá. Mas se eu quiser, por exemplo, eu vou fazer isso em Sol maior usando os mesmos desenhos. Ó, trouxe duas casas para frente e a mesma coisa. Opa, toquei a sexta corda. Viu só como que é fácil transpor quando a gente entende esse sistema? No final das contas, aqui no braço do instrumento, a gente tem um grande quebra-cabeça, né, onde as formas elas vão se repetindo. Isso tem um nome na matemática, é fractal isso, eu acho que seria um fractal, sei lá, não vou cair na bobeira de fazer essa afirmação não. Mas você entende que as peças elas se repetem ao longo do braço do instrumento. Então essa é uma função, a transposição fácil, prática. E aí, caso você tenha dificuldade em ficar utilizando a pestana, né? Às vezes vai tocar uma música inteira, a gente tem um recurso do capotraste. Né? O capotraste ele funciona muito bem e aí você não precisa se preocupar com a ideia da pestana. Então eu venho aqui, ó, boto aqui. E é para isso que capotraste serve. Capotraste não serve para você fugir da pestana. Ela te ajuda para fazer transposições fáceis no braço do instrumento. Né? Porque, por exemplo, eu tenho aqui, ó, voltando ao nosso exemplo do Fá maior. O Ré, eu vou ter que fazer uma pestana aqui para fazer o Si. Mas ficou muito mais fácil. Né? Ficou muito mais fácil fazer, você não precisa botar a pestana aqui. Então, resolvido, primeira função do Caged. Transposição prática, fácil. Né? Se você tiver um capotrasto, vai te ajudar muito. Segunda função nesse nível 2 aí de entendimento do Caged é justamente se você quer dobrar o acorde. E como assim dobrar o acorde? Porque o mesmo acorde, com as mesmas notas, ele se repete ao longo do braço com desenhos diferentes. Né? Por exemplo, eu tenho aqui um Dó maior. Dó. Mas eu posso fazer um Dó maior aqui, ó. Eu posso fazer um Dó maior aqui. Esse aqui é difícil. E posso fazer um Dó maior aqui. E posso fazer um Dó maior aqui, ó. Então, foram 5 desenhos de Dó maior. Dó maior no desenho de Dó. Dó maior no desenho de Lá, porque olha aqui, é o desenho de Lá com a pestana. Dó maior no desenho de Sol, eu fiz a pestana e faço o acorde Sol. Dó maior no desenho de Mi, olha o desenho de Mi aqui. E Dó maior no desenho de Ré. E aí, por exemplo, você tá lá, tá com um colega e ele vai tocar... Bacana. E aí você quer tocar junto com ele, você pode utilizar, por exemplo, o Dó daqui, ó. Né? Dó já sai com outra sonoridade. Então, por exemplo, o seu colega está tocando aqui, né? Nessa região. Você pode vir aqui e fazer isso aqui, ó. Você vai tocar um registro acima, os acordes que ele está tocando lá. O Dó maior.
fiz a parte de cima aqui, porque realmente é mais enjoadinha. E o guitarrista, normalmente, ele vai usar essas cordas aqui de baixo. Legal? Então, essa é a segunda coisa que você pode fazer utilizando o sistema Caged. Você pode dobrar o acorde para não ficar igual, não ficar monótono, dar um colorido, uma sonoridade bacana quando você estiver tocando com outra pessoa. Esses foram os níveis 1 e 2 do Caged. Nível 3, aí o nível 3 é realmente quando a gente vai otimizar esse conhecimento. É quando a gente vai falar de improvisação, é quando a gente vai falar das escalas que giram em torno dessas formas. Então, por exemplo, essa escala aqui pentatônica, né, essa forma aqui, esse shape da escala pentatônica, né, ela tem exatamente esse acorde aqui, ó, o de Dó, o desenho de Dó. O desenho de Dó está dentro desse shape da escala pentatônica. Só que isso é para o nível 3, e aí é o que vai dar realmente um salto quântico no nosso conhecimento de Caged. Por enquanto vamos ficar aí com nível 1, nível 2. Eu realmente espero que tenha ajudado, né, principalmente se você é iniciante, né, tá vendo agora Caged, você viu que não é nada de fantástico. Eu acho até que colocar um nome, por um lado ajuda, porque vai sistematizando, mas por outro lado eu acho que coloca mais uma camada de dificuldade, porque o sistema Caged, e aí a gente fica pensando que é algo complexo, mas eu espero ter explicado de forma que você tenha visto que não é nada complexo, é muito simples, é muito natural, tanto que eu aprendi isso, não tinha nem nome, legal? No mais, a gente vai mantendo contato, né? Se você quiser trocar uma ideia bacana comigo, me chama lá no direct, lá no Instagram, e deixa aí sua curtida. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque tem gente que vem, que assiste, até gosta do vídeo e não se inscreve. Poxa, dá uma força tão bacana aqui para o canal a sua inscrição, você continua acompanhando, você é notificado. Então é bom para mim, é bom para você e é bom para todo mundo, porque o YouTube vê que o canal é bacana, porque eu sou bacana, você é gente boa também, e aí ele vai recomendando para outras pessoas e a gente continua aí trabalhando para que a música se mantenha viva. Eu te desejo aí tudo de bom, até semana que vem, um grande abraço.